Antes de tudo, imagine acordar amanhã e descobrir que a temperatura lá fora é de 50 graus. O asfalto derrete. A água se torna um recurso precioso. Cada passo sob o sol parece uma batalha contra a própria natureza. Agora imagine o oposto. Uma temperatura de 50 graus negativos. O ar congela seu rosto em poucos minutos. A pele exposta pode sofrer lesões quase instantaneamente. E mesmo assim, existem pessoas que vivem nesses lugares. Mas como alguém consegue sobreviver onde a própria natureza parece dizer que a vida não deveria existir? Esse é mais um vídeo do Ponto Zero. O lugar onde cada pergunta nos leva a uma nova descoberta. Quando pensamos nos locais mais extremos da Terra, é comum imaginarmos paisagens vazias, inabitáveis e hostis à vida. Mas a realidade é muito mais surpreendente. Em diferentes partes do planeta, milhões de pessoas aprenderam a sobreviver, trabalhar e construir comunidades em condições que muitos de nós consideraríamos impossíveis. No norte da Rússia, por exemplo, existe uma cidade chamada Oymyakon, considerada um dos lugares habitados mais frios do mundo. Durante o inverno, as temperaturas podem cair abaixo dos 50 graus negativos. Os carros precisam permanecer ligados por horas para não congelarem. Objetos metálicos não podem ser tocados sem proteção. Até mesmo respirar pode ser desconfortável. E ainda assim, famílias vivem ali há gerações. Do outro lado do planeta, encontramos cenários completamente diferentes. Em regiões desérticas, onde o calor ultrapassa facilmente os 50 graus, comunidades inteiras desenvolveram formas inteligentes de adaptação. As casas são construídas para minimizar a entrada de calor. As atividades do dia são reorganizadas para evitar os horários mais quentes. A água é tratada como um dos bens mais valiosos que existem. O que impressiona não é apenas a força dessas pessoas, é a capacidade humana de adaptação. Desde o início da nossa história, sobrevivemos em florestas, montanhas, desertos, geleiras e ilhas isoladas. Aprendemos a enfrentar ambientes que pareciam impossíveis. Transformamos desafios em rotina. E talvez seja justamente isso que nos define como espécie. Não somos os mais rápidos, não somos os mais fortes, mas somos extraordinariamente adaptáveis. Aliás, se você gosta de explorar perguntas como essa e descobrir histórias fascinantes sobre o nosso mundo, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda o Ponto Zero a continuar trazendo conteúdos que despertam curiosidade e reflexão. Agora, vamos continuar. Enquanto muitos animais dependem de condições específicas para sobreviver, os seres humanos aprenderam a modificar hábitos, construir ferramentas e criar soluções. Onde parecia impossível viver, encontramos uma maneira. E existe algo profundamente inspirador nisso. Porque os ambientes extremos da Terra não revelam apenas os limites da natureza, eles revelam os limites da nossa própria capacidade de resistir. Ou melhor, revelam que esses limites talvez sejam muito maiores do que imaginamos. Quando observamos pessoas vivendo em desertos escaldantes ou em regiões onde o frio parece congelar o próprio tempo, percebemos algo importante. A vida sempre encontra um caminho. E talvez essa seja uma das lições mais fascinantes do nosso planeta. Não importa quão severas sejam as condições, a curiosidade, a inteligência e a determinação humana continuam encontrando formas de avançar, porque no final das contas, os lugares mais extremos da Terra não contam apenas uma história sobre clima, contam uma história sobre nós, sobre a nossa capacidade de sobreviver, de nos adaptar e de prosperar mesmo diante do impossível. E toda vez que descobrimos até onde a humanidade pode chegar, uma nova pergunta surge. E toda grande pergunta merece ser explorada. Obrigado por assistir. Eu espero encontrar você no próximo vídeo. Até lá, continue curioso, porque toda descoberta começa em um único lugar, no Ponto Zero.